Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Em nossa devocional de hoje, no Diário da Igreja de Coríntios, capítulo 4, versículos do 6º ao de número 13, ele, nessa passagem, trata de um fato que é uma realidade no nosso tempo e nos ajuda a discernir as complexas situações da vida pós-moderna. Paulo aqui trata a questão da reprovação severa, entendendo como pastor zeloso que, embora fosse rejeitado por grande parte dos seus liderados, que julgavam-no muito severo, que julgavam-no muito radical, ele faz a sua defesa, demonstra o seu amor e os instrui, os reprova em suas atitudes não condizentes com os princípios bíblicos. Paulo nos deixa claro que nem todo aquele que passa a mão na sua cabeça é o que conduz ao seu bem. Em uma sociedade onde é proibido proibir, essa passagem, esse tratamento de Deus através do apóstolo Paulo, me parece atualíssimo e de grande edificação para todos nós. O texto nos diz assim: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por causa de vocês, para que, por nosso exemplo, aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o tiveras recebido? Já estais fartos, já estais ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinássemos para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Essa reprovação severa dos apóstolos e essa reprovação severa de Paulo, a atitude de alguns irmãos que fomentavam essa divisão na igreja, uns sendo de Paulo, outros de Apolo, isso estava prejudicando a obra e Paulo se posicionou. Paulo, que na passagem anterior citou a conduta dos pregadores responsáveis diante de Deus, mais uma vez se coloca como exemplo de humildade e sofre por ser considerado desprezível, ser considerado por muitos de dentro e de fora a escória da sociedade. Paulo demonstra aqui o seu amor a Cristo, que é loucura para aqueles que perecem, e se coloca numa posição de serviço a Deus, imitando a Jesus Cristo, o nosso Senhor, como discípulo.
A igreja de Corinto era uma igreja de muitas pessoas que se destacavam na sociedade e, portanto, se achavam acima dos demais. E ele, no seu posicionamento, ele que era uma sumidade no conhecimento da religião dos judeus, no conhecimento da lei, ele se pôs numa condição de escória mesmo, de servo mesmo, e reagiu com amor. Para aqueles que o ofendia, ele honrou. Quando ele era injuriado, ele bendizia, falava bem. Quando era perseguido, ele suportava. Quando era caluniado, procurava a paz, a conciliação. E mesmo sendo considerado o lixo do mundo, ele sabia quem ele era no plano de Deus e se colocava firme no serviço. Então essa é uma realidade de hoje, não é? É proibido proibir, é proibido exercer a exortação, isso acaba chato, não é? E o exemplo bíblico de tratamento das arrogâncias que todos os seres humanos, em uma certa medida, têm, está aqui, de serviço, de resiliência diante de uma reprovação severa. Muitas vezes você que me ouve pode ser injustiçado por conta do seu posicionamento correto diante das coisas de Deus. E isso é um preço que se paga, porque Jesus pagou o preço e Paulo está falando sobre isso, sobre o reflexo disso na igreja. E, sobretudo, então, devemos manter essa humildade, suportar a cruz, as dores do ministério e permanecermos firmes na condição de serviço, de servo. Ainda que sejamos esbofeteados, ainda que sejamos julgados, Deus conhece o nosso coração e é isso que faz toda a diferença na bênção sobre o nosso ministério. Nossa igreja que nos ouve, nossos amigos, nossos ouvintes, que Deus vos abençoe e derrame sobre vós a força para suportar as agruras do nosso tempo, neste mundo que está de cabeça para baixo, onde o certo é rejeitado e o errado é louvado, e que nós suportemos esta aflição com a sabedoria que vem do alto e na força do Senhor sigamos em frente, porque nisto há galardão, nisto não é vão o nosso trabalho no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Invoca-me.